A paz do Senhor Jesus, família, compartilhar uma mensagem com meus irmãos, com as minhas irmãs, que Deus colocou no meu coração. Essa mensagem fica no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35 em diante. Nós vamos ler do versículo 35 até o 41. E o título da mensagem é Jesus acalma a tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, o versículo 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para outra banda. Aqui no versículo 35, a gente vê Jesus comunicando os seus discípulos para passar do outro lado da banda, do outro lado do mar. O 36. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Então no 36 fala, eles largou ali a multidão e foram para o outro lado. Só que tinha outros barquinhos ali também acompanhando eles, em nome do Senhor Jesus. O 37. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Então o 37 mostra que ali se levantou um grande temporal, um grande vento. E o temporal era tão forte que a onda vinha, batia no barco e entrava por cima do barco. E de uma maneira que já enchia os barcos. Então imagine, Jesus chama os discípulos para entrar dentro do barco, para atravessar para o outro lado. E o 37 mostra que eles se deparam com um temporal, uma tempestade, com vento forte. Aí o 38. E ele, quem é esse? Jesus. O 38 fala, e ele estava na polpa, dormindo sob uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? Então no 38, vai mostrar para mim, para você, no versículo 38, que Jesus, ele estava dormindo na polpa do barco, com a cabeça encostada aonde? Numa almofada. Jesus, ele estava aqui na terra em forma humana. E nós, como humanos, nós sabemos que nós se cansa. Então acredito eu que naquele momento Jesus estava o quê? Cansado. Por quê? Jesus, ele pregava muito, ele evangelizava, operava muitos milagres. Então acredito eu que fisicamente ele se encontrava cansado devido às obras e os milagres que foram operando através de quem? De Jesus. E Jesus, ele foi enviado por quem? Pelo Pai. Então nós entendemos que lá no céu, Jesus, ele entende que eu e você se cansa porque ele já foi humano. Ele habitou aqui na terra. O verbo se fez carne e habitou aonde? Aqui na terra. Em nome do Senhor Jesus. O verbo é a palavra se fez carne e habitou aqui na terra. O verbo é Jesus. Ele habitou, Jesus veio, se fez carne e habitou aqui na terra entre nós. Então Jesus sabe que nós se cansa, que nós tem medo, que nós fica aflito, que nós se desespera. Mas se Jesus está no barco, não tem por que eu e você se desesperar. Não tem por que eu e você ter medo. Em nome do Senhor Jesus. Porque aqui Jesus estava no barco com os discípulos.
Só que os discípulos, eles tiveram medo devido à tempestade, devido o vento forte, o temporal que eles estavam enfrentando. A gente trazendo para os dias de hoje, aqui na Terra, nas nossas vidas, a gente enfrenta alguns ventos que é muito forte, algum temporal que acaba o quê? Fazendo a gente desistir dos planos de Deus. E se a gente não clamar o nome do Senhor, se a gente não buscar socorro em Deus, é perigoso eu e você se afundar. E aí a gente vai ver no 39, eles acordam o mestre e o mestre se desperta. Olha o que o 39 fala. E ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te e aquiete o vento. Se aquietou e houve grande bonança. Bonança? Bonança quer dizer o quê? Bonância quer dizer calma. O vento se acalmou. A tempestade se acalmou. Bonância é isso. O cachorro estava latindo aqui. Eu tive que fechar a porta, igreja, para ele não fazer barulho, para ele não atrapalhar a mensagem. Então, bonância é isso. E aí no 40, então Jesus, primeiro no 39, ele vem, ele se desperta, ele acalma o mar, acalma a tempestade. Ó que forte, os discípulos desesperados porque estava no vento, num temporal muito forte. Jesus, ele se desperta e dá ordem para o mar, dá ordem para o vento se aquietar. A gente trazendo para os dias de hoje, esse vento, esse temporal que você tem enfrentado, é só Deus pode acalmar. Não existe outro Deus além desse que eu estou aqui ministrando para vocês. É só esse que pode acalmar essa tempestade que você está passando. É só Ele, em nome do Senhor Jesus. É só o Senhor Jesus Cristo que pode acalmar essa tempestade, esse vento. O vento, trazendo para os dias de hoje, que representa nas nossas vidas, são batalhas espirituais. Às vezes você está enfrentando um vento, uma tempestade no seu casamento, no seu financeiro, na tua casa, na tua família. Às vezes é uma amizade que você tinha ali com a pessoa, entrou um temporal, vento e aquela amizade acabou, se esfriou. Às vezes essa tempestade, ela entra dentro da nossa casa, na nossa família. O temporal é tão forte que causa uma desordem dentro de casa. E aí irmão para de falar com a irmã para de falar com o irmão, o filho já não fala mais com o pai já não fala mais com o filho, a mãe já não quer saber da filha ou do filho. Isso é um temporal que entrou, é um vento. A esposa se esfriou com o esposo se esfria com a esposa. Quando pensa que não, está querendo se separar. Às vezes um irmão, uma irmã estava dentro da igreja e aí passou por um temporal, entrou um vento, uma tempestade, se afastou da igreja, não tem mais força para voltar. Isso é um temporal, isso é um vento que entrou. E essa tempestade, esse vento precisa se aquietar. E quem pode aquietar esse vento, essa tempestade, é só Jesus. Lá em Gênesis, vai falar para a gente de um temporal, de uma tempestade que teve, que foi o dilúvio, aonde Jesus ele dá ordem a Noé. Noé constrói uma arca muito grande. Acredito eu que ali o povo não acreditou, né, no que Noé estava fazendo, assim como os discípulos aqui.
não tiveram fé de usar a autoridade que Deus deu para eles. E ali a gente vê Noé, ele construindo aquela arca, terminou de fazer a arca, obedeceu a ordem que Deus deu para ele, e em seguida veio o dilúvio, veio um temporal, veio uma tempestade. Mas aquela tempestade, ela teve o começo, o meio e o fim. De repente, a tempestade que você está passando é Deus limpando algumas coisas para nos aproximar mais dele. E de repente também esse temporal que você está passando são dificuldades, problemas. Porque lá Deus deu uma ordem para Noé, Noé entrou com a sua família e Deus lavrou o quê? A terra. Porque estava em pecado, muito pecado, e não estava caminhando conforme Deus queria. Então, de repente, Deus já chamou você muitas vezes e você não tem dado ouvido à voz de Deus, e entrou esse vento, essa tempestade também. Então a tempestade, ela entra de várias maneiras, igreja. Só que quando a gente clama a Deus, essa tempestade ela tem que se aquietar. Porque a gente vai ver no 41, eles falam assim, ó: sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento, o mar lhe obedece? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Esse é Jesus, igreja. Esse é Jesus, o Criador de todas as coisas, o que morreu na cruz por mim, por você, levou nossos pecados, e hoje Ele quer aquietar esse vento, essa tempestade que você está passando, que você tem passado, em nome do Senhor Jesus. Creia que Deus hoje Ele acalma essa tempestade, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, porque o que era para morte vai ser vida. Eu profetizo isso em nome do Senhor Jesus. O que era para separação vai ser para restauração. Em nome do Senhor Jesus. Então, igreja, creia em Jesus. Chama Ele para dentro desse barco. Que barco é esse, pastor? A tua casa, o teu coração, a tua vida. Chama Jesus para dentro. Chama Jesus, que Ele vai acalmar essa tempestade que você tem passado, esse vento, essa luta. Em nome do Senhor Jesus, porque se você está ouvindo essa mensagem chegou até você, porque Jesus está acalmando essa tempestade hoje. Jesus está aquietando esse vento que você tem passado, esse temporal que tem se levantado contra a tua vida. Jesus dá ordem hoje. Jesus dá ordem hoje. Repreendendo Jesus o vento, disse: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança, em nome do Senhor Jesus. E eu te amo em Cristo. Compartilha esse vídeo, essa mensagem. Dá o seu like em nome do Senhor Jesus. Amém? E até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.